E aí galera, hoje o resumo de anime que eu vou trazer pra vocês é do Tengoku Daimakou, então vamos pra lá sem enrolação. Bom gente, pra começar eu tenho que avisar vocês que o anime fica o tempo todo alternando entre dois jovens que vivem no mundo fora de uma muralha e tem outros jovens que vivem no mundo numa escola dentro de uma muralha, ok? O episódio 1 começa com a gente acompanhando o Haru e a Kiruko, que são os dois jovens que estão do lado de fora no mundo. Gente, eles vivem num mundo pós-apocalíptico infestado de monstros que comem gente. E a gente começa acompanhando eles procurando um lugar chamado Paraíso dos Tomates, que é um lugar que eles têm que achar que eles querem muito conhecer, que é um lugar que aparentemente eles vão estar protegidos dos monstros. Mas aí nessas buscas eles são atacados por uns tiozão lá que tentou assaltar eles, mas só que eles conseguem se livrar muito de boa porque eles têm uma tecnologia muito avançada. E depois que eles conseguem enfrentar os tiozões acabam meio que simpatizando com eles por causa de medo e eles acabam falando um lugar que pode ser o Paraíso do Tomate que eles estão procurando. E depois disso eles alternam para a escola que eu falei que fica dentro de uma muralha. E tem a menina chamada Mimihime que tá lá olhando pro teto. Ela não vê o céu, ela só vê o teto mesmo. E ela tá lá do nada assim, olhando pro nada. E aí chega outra menina toca, eu pergunto o que ela tá olhando ali. Ela fala assim, nada não, pô, tô só olhando aqui de boa, bora estudar. E é tudo cheio de robô, tudo tecnológico na escola. As crianças ficam lá vivendo com um monte de robô, com aula tendo com robô. Mas só que tem uma criança que ela sabe que elas estão presas dentro de uma muralha. Elas começam a ficar se questionando o que tem do lado de fora. E no final do episódio, a Tóquio, ela pergunta pra diretora da escola o que tem do lado de fora. E a diretora fala que do lado de fora é infestado por aqueles monstros que eu falei antes. E aí começou o episódio 2. O episódio 2, os protagonistas, o Maru e Kiruko, eles encontram uma pousada e que tá bem uma fase boa ainda. E eles acabam dormindo nessa pousada. E aí quando eles vão dormir, ele descobre que o filho da gerente da pousada acabou virando um monstro daquele. E ele, na hora que eles estão dormindo, ela vai alimentando esse bicho com as pessoas que estão dormindo ali na pousada. Eles até perguntam por que ela tá criando um bicho desse, mas só que ela fala que ele nunca foi hostil com ela e por isso que ela vai alimentando ele. Mas só que em uma determinada hora ela acaba atacando ela e eles vão lá e matam esse monstro. Enquanto isso, dentro da escola na muralha tem um cara chamado Conan, que ele é desenhista e ele acaba atraindo várias garotinhas e aparentemente essas crianças elas são super resistentes, porque tem uma criança que ela cai numa altura de mais de 10 metros e ela nem se machuca, nem se arranha, nem nada, que acaba criando uma suspeita aí do que essas crianças são exatamente. E do lado de fora, o Maru e a Kiruko, eles continuam procurando e eles encontram uma fazenda que supostamente é esse Paraíso dos Tomates que eles estão procurando. Eles começam a viver lá nessa fazenda, só que tem uma hora que o Maru ele acaba encontrando uma marca suspeita numa caixa. E eles percebem que é a mesma marca que a Hiruko tem na arma dela. Eles decidem sair para investigar quem que exatamente está fazendo essas armas e essa tecnologia toda. E no meio do caminho eles têm que pegar uma embarcação e no meio dessa embarcação o Maru ele acaba se declarando pra Hiruko, fala que gosta dela, mas no final desse episódio 2 ela fala que não gosta de garotos. E no começo do episódio 3 ela explica exatamente o que aconteceu com ela, e é o seguinte. A Kiruko, antigamente ela tinha um irmão chamado Kiruki, eles viviam junto com um cara chamado Robin e mais uma galera lá que é tudo figurante, não vai ter importância pra história não. Então, eles faziam corrida de kart, a Hiruko fazia corrida de kart. E um dia o irmão dela foi atacado por um desses mata-gente que eles chamam de mata-gente. E esse irmão dela morreu. Só que quando ele se deu conta, ele tinha sido transferido por corpo da irmã dele. E aí a mente do Haruki acabou sendo transferido por corpo da Kiruko. E depois que acontece isso, ele descobre que o Robin, que é o melhor amigo dele que cuidava dele, sumiu. Ele decide que vai procurar pelo Robin e também quer se vingar de quem fez isso com ele, quem transferiu o corpo da irmã dele pra ele, porque querendo ou não, eles sacrificaram a mente dela também. No episódio 4, o barco que o Haru e a Kiruko então eles acabam sendo atacados por um monstro peixe e literalmente eles vencem ele com o poder da maconha. Não tô brincando, é o poder da maconha mesmo. Então, aí começando no episódio 5, o Maru e a Kiruko eles chegam numa cidade muito movimentada. Aí o Maru vai jogar no fliperama lá de boa e um monte de vagabundo começa a mexer com ele. Mas aí ele consegue meter a porrada nele muito facilmente e a Kiruko chega no final da briga e comenta de como que ele é super resistente. Mas aí ela só faz um comentário e fica só por isso mesmo. Depois que eles chegam no hotel, a Kiruko pergunta mais sobre o passado do Haru, só por curiosidade mesmo. E o que a gente pode absorver de importante nessa conversa é que o Maru ele explica que a Mikura, que é a mulher que cuidava ele antes da Miruko, ele explica que ela aparentemente só gostava dele, ela não se importava muito com ele, porque ela só ficava com ele porque ele é o único que pode matar os come-gente aí. E isso é uma coisa importante que eu não comentei ainda. O Maru ele é o único da série toda que pode matar os come-gente.
E um ponto bom pra mencionar aqui é que essa tal de Mikura foi ela que mandou eles procurarem esse paraíso do tomate. Na verdade, ela mandou o Maru procurar, antes dela morrer, mandou a Kiruko ajudar ele nisso. Só que ela não explicou exatamente o que é esse paraíso dos tomates antes dele morrer. Aí eles estão meio confusos com essa coisa aí. Enquanto isso, na escola, as crianças estão comentando sobre duas crianças que morreram recentemente. Uma chamada Taral, que contraiu algum tipo de doença terminal, e a outra é a Asura, que se matou. E em seguida mostra a Tóquio passando mal e vomitando, e ela começa a ficar assustada, achando que também pode estar com essa doença terminal aí. E voltando pro Maru e a Kiruko, eles estão no hotel analisando a próxima rota, quando de repente aparece um cara lá pedindo proteção para chegar em um lugar chamado Ordem Perpétua, porque aparentemente tem um médico lá que pode curar tudo ou fazer a pessoa viver para sempre, mas devido a um erro de cálculo ele acaba desistindo e a Kiruko decide ir sem ele mesmo. E ela vai porque ela acha que esse médico que o cara falou pode acabar sendo o cara que transplantou o cérebro do irmão dela para ela. Começando o episódio 6, o Maru e a Kiruko eles compram um mapa que mostra lugares que eles podem encontrar água potável, e aí observando o mapa eles veem um lugar que tem água 100% potável e decidem ir lá buscar. E no caminho para esse lugar eles encontram uma menina chamada Totori que oferece um hotel para eles dormirem, e presta bem atenção nessa menina porque ela tem uma característica muito importante para o futuro da história. Mas aí eles recusam o hotel e decidem ir lá na água. Chegando lá eles são atacados por um urso e eles ficam mais da metade do episódio só tentando se livrar desse urso. Mas aí quando eles conseguem eles percebem que está muito tarde e decidem ir dormir no hotel da Totoro. E aí nesse tempo que eles estão no hotel, o Maru começa a dar em cima da Kiruko, dá uns papos pra lá e pra cá, só que a Totori chega e fala pra eles parar com essa putaria no hotel dela e separa eles de quarto. Mas aí que tá, seria cômico se não fosse triste, mas a Totori basicamente fala pro Maru que se ele quiser fazer putaria tem que ser com ela, e começa a pedir uns itens que eles tinham na mochila lá em troca do tchaca-tchaca na muchaca. Mas aí começa uma confusão porque o Maru acaba descobrindo que o coração da Totori é de um monstro. Lembra que eu falei que o Maru é o único que consegue matar os monstros? Então, basicamente ele mata eles através do coração, e a Totori tem um coração de monstro, e guarda essa informação que vai ser importante pro futuro também. E aí depois, na hora que eles vão dormir, eles acabam pedindo a Totori desculpa sem querer, porque eles iam matar ela sem querer, porque o cara viu o coração ela de monstro e ele quase matou. E aí eles dormem e no dia seguinte ele descobre que aquele urso acabou matando os caras que cuidavam da Totori. Aí o Maru e a Kiruko perguntam se eles querem viajar com ela, mas ela recusa e eles vão seguir no caminho. Enquanto isso, na escola, aquela criança que se matou começa a assombrar os alunos, e aqui é revelado que essa criança, o Asura, ele é metade alienígena, e guarda essa informação que vai ser importante para o futuro também. Começando o episódio 7, Maru e a Kiruko chegam no lugar onde supostamente estaria a tal da Ordem Perpétua, mas eles não encontram nada e fazem um acampamento ali no meio da rua. Mas de longe tem os caras da Ordem Perpétua observando eles, e os caras perguntam pro chefe deles o que é pra fazer. E como a Kiruko escreveu uma placa enorme no acampamento dizendo que eles matam e devoram a gente, o chefe da Ordem Perpétua acaba ficando interessado nela. Só que chega uma galera lá pra buscar eles antes dos caras da Ordem Perpétua, e esse grupo é um grupo chamado Levelman, que é liderado pela Mizuhasha e tem o Kuwata como braço direito, e decora esse nome que vai ser importante também, Kuwata. O tal do grupo Levelman é um grupo de oposição à Ordem Perpétua, porque eles falam que o dono da Ordem Perpétua faz experimentos com humanos, substituindo parte do seu corpo por partes robóticas. E a fonte da Mizuhasha para ter essa ideia é que uma vez ela viu uma pessoa de cama que dependia totalmente de peças robóticas para sobreviver e que estava implorando por sua vida. Enfim, depois de um bate-papo com a Mizuhasha fala que chamou eles por causa da placa deles de Devora-Gente. E aí a Mizuhasha pede ajuda deles para poder matar um Devora-Gente que fica de guardião na entrada do prédio da Ordem Perpétua, porque a Mizuhasha quer entrar lá e fazer um Aoi, e o Maru e a Kiruko acabam aceitando. E chegando no prédio, Maru e a Kiruko eles encontram um monstro aparentemente inofensivo, tipo uma espécie de casulo. Só que o monstro lança umas alucinações, mas acaba afetando só a Kiruko. Aí o Maru vai lá e mata ele muito de boa. Aí chega um cara lá pra ver se o monstro morreu mesmo, e se apresenta como o Sami, o dono da Ordem Perpétua. Aí o Sami diz que vai querer a ajuda deles e o episódio acaba. No episódio 8, o Sami explica que vai querer a ajuda do Maru pra poder matar um Devora-Gente, e eles acabam aceitando. Aí quando eles sobem no prédio, é revelado que o Sami não faz experimentos de pessoas, ele na verdade faz próteses de metal para as pessoas. E todo mundo ali dentro do prédio parece ser muito grato a ele. Aí o Sami leva os protagonistas para aquela sala que tem aquela pessoa que está de cama dependendo das máquinas. O Sami fala que ela foi infectada por um monstro e vai acabar se transformando se não fosse pelas máquinas. E o Sami pede pro Maru matar a garota. E que ele não matou ela esse tempo todo porque ele quer que ela morra como humana e não como um monstro. A garota, que aparentemente é filha do Sami, faz um último pedido através do computador. Ela quer ver o céu pela
última vez antes de morrer. Só que nesse tempo que eles estão lá vendo o céu, é o bastante pra galera da Mizuhashi entrar e acabando fazendo aquele auê todo na ordem perpétua. Só que ela acaba morrendo nesse processo. Aí quem assume a liderança é o Kuwata, e aí é revelado pra gente que ele mal se importava com a Mizuhashi, que na verdade ele só queria assumir aquele prédio pra tomar conta dos geradores que tinham ali. E em seguida a gente vê porque esse é o episódio mais importante do anime, porque tem duas cenas super pesadas. Gente, enquanto a filha do Sami tá lá vendo o céu, a gente vê que ele sempre ficou com a consciência muito pesada de estar lá mantendo ela viva naquele estado, dependendo de máquinas e totalmente imóvel. E ele sempre ficou se perguntando o tempo todo se isso era o certo a se fazer, mas aí vem o ápice do episódio. Antes dela morrer, ela escreve uma mensagem no computador dizendo que era extremamente grata a ele por ter permitido ela morrer como humana, e que era grata ao olho que ele doou a ela e no geral grata por tudo que ele fez. E nessa hora o Sami começa a chorar igual uma criança, e não foi só ele, porque eu também chorei muito nessa parte. Enfim, a segunda cena pesada é o seguinte: depois que todos aqueles pacientes são expulsos do prédio, o Sami dá para eles uma rota encontrarem no vilarejo e fala que antes de ir ele precisa dar um enterro decente para a filha dele. Só que o que acontece é que ele se afasta e acaba tirando sua própria vida. E o Marou fica super abalado com isso e acaba se sentindo muito culpado, porque ele é o único que pode matar os monstros e no final tudo isso aconteceu porque ele matou o monstro que estava na entrada do prédio. Só que a Kiruko fala que ele não é nenhum assassino, que quando ele mata os monstros na verdade ele tá salvando as pessoas, então por isso na verdade ele não é herói desse mundo. No episódio 9, os protagonistas encontram um cara que conta umas histórias que pode ou não ser verdade, incluindo a teoria do que seria o tal desastre que levou aquele mundo após apocalipse. Uma guerra, um meteorito ou uma invasão alienígena. O cara também menciona a escola cercada por muralhas e também uma suposta cidade liderada só por mulheres que usavam os homens como escravos reprodutores, mas só que não dá pra confiar em tudo que ele fala. Nesse episódio, a Kiruko fala mais uma vez de como o Maru é super resistente, porque o dente que ele perdeu naquela briga na cidade passada tá crescendo de novo, sendo que não era dente de leite. E nesse episódio é revelado pra gente que a Tóquio, da escola, cercada por muralhas, ela tava passando mal porque ela tá grávida, mesmo aparentemente nunca tendo nenhuma relação sexual com nenhum aluno, nem ao menos sabia o que é isso. Começando no episódio 10, a gente descobre que a história sobre a fazenda de homens era verdade. O viajante conta que conseguiu fugir, mas acabou tendo que abandonar o seu filho. Aí ele pede ajuda dos protagonistas para se vingar das mulheres e também para ver se o filho dele tá bem. Porém, quando eles chegam lá, a cidade está dizimada e tem um monstro que congela as pessoas. O viajante consegue encontrar os seus antigos companheiros e eles lhe levam até seu filho. E aí quando chega de noite eles são atacados por um feitiço de gelo que eles acham que é do monstro, mas na verdade é do filho do viajante, porém a criança não tem más intenções. E no dia seguinte o viajante foge da vila por um motivo que na verdade eu não entendi muito bem, isso nessa parte eu boiei. No episódio 11 a gente descobre que a diretora do Instituto Takahara, ela está fazendo um experimento com aquelas crianças. Basicamente tem um robô lá chamado Mina que faz crianças artificiais, misturando seres humanos com alienígenas. E a diretora faz isso porque, segundo ela, ela quer fazer um paraíso no mundo, e é por isso que essas crianças têm esses superpoderes aí. E ela também comenta que para continuar fazendo isso ela tem que ser imortal, e pretende fazer isso trocando sua mente de corpo. Só que a maioria das crianças andam desenvolvendo aquela doença terminal, que impediria ela de fazer a transferência. Aí ela diz que vai ter que experimentar o bebê da Tóquio, já que ele não foi gerado pela Mina, e sim por duas crianças. Só que muito resumidamente, o doutor que tava falando com ela fica puto porque a criança tem que ter pelo menos 13 anos. E aí a diretora fala que vai roubar o corpo de uma assistente lá até esse dia chegar. E aí começa uma discussão lá se isso é ético ou não, mas a diretora acaba saindo por cima. Só um adendo pra quem tá se perguntando como diabos a Tóquio engravidou. Ah, eu te digo, foi o Conan que engravidou ela. Lembra do Conan, desenhista lá? Então, lembrando que ele tem 17 anos e ela 14, mas enfim, depois dessa discussão toda, a escola prepara uma prova para os alunos. O anime não mostra detalhe nenhum sobre o conteúdo dessa prova, só fala que o objetivo deles é chegar do lado de fora. Só que ninguém vai para lugar nenhum, continua todo mundo ali dentro mesmo, e as crianças acham essa prova toda muito estranha, mas só isso mesmo. No episódio 12, cai um fucking avião dentro da escola Takahara, e aí a explosão acaba abrindo um buraco no muro, e nisso algumas crianças acham que é mais uma prova e o objetivo deles é chegar do lado de fora e eles acabam saindo. E aí eles veem o mundo interior pela primeira vez. Enquanto isso, voltando pro nosso protagonista Maru e Kiruko, eles chegam em uma cidade movimentada com muita gente.
seguinte, e essa cidade tem um tal do Ministério da Retificação, que é o ministério que está se dedicando para restaurar a civilização anterior. E lá Kiruko descobre que o chefe dele é quem? Nada mais nada menos que o Robin. Aí é claro que ela fica super empolgada para encontrar ele de novo, afinal ela tá uns 10 anos procurando esse cara. E aí ela deixa o Maru no hotel e vai até a usina para ver o tal do Robin. Bom, assim que eles se encontram, o Robin faz uma expressão de medo, mas a Kiruko só ignora isso e começa a explicar tudo a história toda que rolou até aqui, que o irmão dela trocou de corpo e tal. Aí o Robin também explica que ele chegou nessa cidade e abriu essa usina para poder tentar restaurar a civilização e por enquanto esse plano tá dando certo. Aí a Kiruko começa a idolatrar ele de novo, falando, nossa, o Robin é demais, o Robin é isso, é aquilo, o Robin é a pica das galáxias. Mas aí, meu amigo, depois que a Kiruko volta do banho, o Robin humilha o psicológico dela e ainda por cima, como é que eu vou dizer isso aqui sem o YouTube me ferrar, obriga ela até a dança do acasalamento. E isso fica por vários dias, com ela amarrada lá e o Robin ferrando cada vez mais o psicológico dela. E aí o Maru percebe que a Kiruko tá demorando muito pra voltar e decide ir lá buscar ela. E aí quando ele chega lá, ele percebe o que tá acontecendo e mete a porrada no Robin até cansar. Mas a Kiruko infelizmente não deixa ele matar o Robin. E aí quando eles saem, a Kiruko fica super abalada por causa do que aconteceu. O Maru ajuda ela a se recuperar e eles vão então lá procurar pelo paraíso dos tomates. Porém, o Maru fala consigo mesmo que é melhor esse tal de Robin Isaac não aparecer na frente dele nunca mais. Que se isso acontecer, ele vai matar. Enquanto isso, no Instituto Takahara, ou melhor, do lado de fora do Instituto Takahara, as 4 crianças que escaparam continuam achando que aquilo é uma prova que eles têm que chegar o mais longe possível. Só que no caminho, a Mimihime decide voltar e chamar as outras crianças, e o Shiro, como é gado da Mimihime, vai atrás dela. Enquanto isso, o Taka decide continuar com o Zu, e preste atenção nesses dois aqui. Enquanto a Tokyo, que está de fato do lado de dentro da escola, o doutor decide entregar o filho da Tokyo para ela, e explica que é o filho dela com o Conan. Aí a Tokyo fala que eles têm que ir contra o Conan para poder falar com ele. Só que na hora que eles vão sair, aparece a diretora da escola toda arrebentada e nessa hora a galera da escola descobre que ela estava só fingindo que ela era cadeirante. E aí a diretora começa a gritar para Tokyo passar o bebê para ela. Só que aí a Tokyo percebe que ela tá muito estranha, acha essa atitude meio suspeita, fala que não vai entregar nada. Só que a diretora pede pro robô pegar o bebê à força. E aí a Tokyo acaba virando um come-gente daquele. E é aí que vem o plot twist da história, porque aqui a gente vê que essa história toda da escola na verdade se passa no passado da cronologia e não no futuro como a gente achava. E que na verdade todos os come-gente são na verdade essas crianças que se transformaram neles. E que esse bebê filho da Tokyo aparentemente é o Maru. E assim termina a primeira temporada de Tengoku Daimakou. O Maru e a Kiruko continuam procurando pelo paraíso dos tomates e as 4 crianças Mimihime, Taka, Anzu e Shiro fogem para a cidade. E por que eu disse para você prestar atenção no Taka e na Anzu? Bom, gente, essa parte é só uma teoria minha mesmo. Vocês lembram da Tottori que apareceu lá atrás na parte do hotel, né? Então, é bem provável que ela na verdade seja filho deles dois, porque a semelhança tá clara aqui. Como eu disse, eles se transformaram em um monstro em algum momento do tempo, e ela tem um coração de monstro também, como já foi revelado. E é isso, gente. Esse vídeo deu um trabalho danado pra fazer. Se você gostou e quer ver mais vídeos assim, se inscreve aqui no canal e deixa seu like, por favor. E é isso, valeu!